Bem, eu já mostrei para você aqui no canal um projeto que eu desenvolvi no ano passado, que foi o Gauntlet. Ele tem um vídeo aqui no canal explicando um pouco mais sobre o projeto, mas agora eu vou explicar para você um chatbot, uma assistente virtual que eu fiz lá em 2016 e que eu tive um trabalho para entender esse código aqui. Então, bora lá. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e hoje o conteúdo é programação, porque a parte de programação é bastante importante quando se trabalha com segurança da informação. É claro que tudo depende de qual área que você quer trabalhar, mas o intuito desse vídeo aqui é complementar basicamente o que o William falou na entrevista dele sobre desenvolvimento. O William Jesus ele participou de uma entrevista no Entrevistando Hackers e ele falou que é muito importante você testar, né, fazer os seus testes, desenvolver os seus chatbots, etc. E esse daqui foi uma das técnicas que eu utilizei para aprender de fato a programação em Python e lá em 2016. Esse código aqui estava mais quebrado do que ele está agora, ele ainda tem muitos erros de programação, é claro que algumas bibliotecas eu tive que atualizar e etc, então elas não funcionam mais do mesmo jeito, mas de qualquer forma ainda está funcional e eu consigo te passar o que eu quero te passar. E basicamente esse projeto aqui se chama Ember e é um chatbot, um assistente virtual na realidade que eu desenvolvi em Python de uma forma bem rudimentar na época que eu estava aprendendo algumas novas funções em Python. Em 2016 eu programava somente em PHP e aí eu vim para o Python, aprendi o Python 2.7, o Python 3 já na época e aí eu comecei a desenvolver esse chatbot. Vamos lá. Esse assistente virtual ele tem como objetivo de responder algumas perguntas e também executar algumas funções como abrir programas ou pesquisar coisas na internet como no Google e assim por diante. Só que o que acontece é que ele não é tão inteligente assim, porque ele está cheio de bug, ele não está funcionando tão bem assim nessa parte de buscas. Então, o que acontece é que teremos com toda a certeza alguns problemas quando se trata de buscas no Google. Ele não vai funcionar direito, ele está bem quebrado. E eu vou explicar aqui o funcionamento dele, vou executar ele rapidinho para você entender e aí depois a gente parte para a explicação desse código maravilhoso e é claro que eu vou explicar isso de uma forma bem curta, né, para não ficar enrolando você. Então eu vou só comentar aqui essas linhas que executam uma pesquisa de fato para que a gente não tenha problema e aí a gente vai entender agora o código. Vamos lá. Qual o seu nome? Meu nome é Amber. Qual a sua idade? Meu nome é Amber. Olá. Olá, como você está? Eu estou bem, e você? Qual o seu nome? Quem é você? Eu fui desenvolvida por um estudante. Quantos anos você tem? Eu sou muito jovem, ainda estou em uma fase de desenvolvimento. Ok, você viu que basicamente está bem quebrado essa parte de execução de respostas e nem todas as respostas delas estão ok. Mas aí eu vou te explicar com tranquilidade que basicamente esse assistente virtual ele possui uma inteligência artificial não tão inteligente assim, que aprende com as respostas, aprende com o que ela te responde, com o que você pergunta e armazena tudo isso dentro de um banco de dados SQLite que é criado no momento que você executa esse código pela primeira vez. E como esse código eu criei ele, essa é a terceira vez que eu estou executando, ela não conseguiu aprender nada. Então o aprendizado dela não existiu. Então ela não sabe quais são as melhores respostas para que ela consiga te falar, né? Esse treinamento eu coloquei de uma forma não supervisionada e ela basicamente aprende quando eu respondo ou quando ela me pergunta alguma coisa. Então se ela me perguntasse várias vezes qual era o meu nome e eu respondesse que era Afonso, em algum momento eu iria perguntar para ela qual era o nome dela e ela iria dizer que era Afonso. E isso ocorre por conta do treinamento que foi dedicado para essa inteligência artificial meio burra. Porque basicamente ela é treinada com base nesses arrays que você vê aqui. Então quando eu digo um olá, o que deveria ser respondido é a linha de baixo. Alguma informação que está nessa linha de baixo. E quando eu digo que eu estou bem, ela pergunta qual é o meu nome. Então
a fala dela, ela tem um roteiro, ela tem um script que funciona com base nesses dicionários, tá? Nesses arrays aqui divididos. Então, sempre que eu pergunto alguma coisa, o intuito é que ela responda o que vem logo em seguida, certo? E basicamente essa é a parte do treinamento desse chatbot. Mas vamos lá para cima para entender o que eu tive que utilizar para desenvolver ele. Para desenvolver esse chatbot eu utilizei uma ferramenta, uma biblioteca chamada Chatbot, que na realidade é o Chatterbot, e que é uma biblioteca bastante conhecida para esse tipo de desenvolvimento. E é bastante útil, é claro que você só tem que desenvolver de uma forma melhor. Esse código estava parado há anos e ele não foi finalizado com um desenvolvimento muito conclusível, muito bom. Aqui eu importo também o Speak Recognition, que é uma biblioteca para conseguir identificar minha voz. O Python SX3, que também é uma biblioteca para identificação de voz e para trabalhar com a parte de voz dentro da assistente virtual. O Subprocess, que funciona para executar coisas dentro do meu sistema operacional, assim como o RLlib também, que é para execução de URLs, OS e Sys, que são duas bibliotecas padrões do sistema operacional, tá? Que ele importa diversas funções do sistema operacional, como por exemplo a função de shell. E aqui eu crio um while true, que é um laço infinito que acontece durante o código. Para quê? Para que a inteligência, para que o assistente virtual sempre esteja me escutando. Então, se eu deixar o script rodando, ela sempre vai estar me escutando, independente de eu ter falado com ela ou não. Ela não tem nenhum tipo de comando de chamada, como por exemplo o Google tem com o OK Google, e então ela sempre executa e tudo que eu pergunto para ela, ela me responde. Basicamente aqui foi criado então o bot com o nome de Ember e foi utilizado a sintaxe SAPI 5. E aqui essa biblioteca de áudio ela utiliza uma API da Google, que é liberada. Aqui eu crio um Speak, que é onde eu vou pegar o que eu falei e vou transcrever isso em texto, tá? Aqui tem as bibliotecas de treinamento que eu já expliquei para você. E aqui tem a parte de treinamento, onde toda vez que eu executo esse assistente virtual, você pode ver que ela executa uma lista de treinamentos, que ela pega basicamente da database dela. Então essa daqui é a função de treinamento, onde ele treina todas essas palavras que estão ali, ok? Depois disso, a gente vai trabalhar com o tratamento de voz, que eu vou pegar do meu microfone, do meu computador, configurado no sistema operacional como padrão, certo? Então eu pego isso aqui. Depois disso eu tenho Say Something, que porque essa biblioteca, essa escrita toda estava em inglês, e eu traduzi agora, hoje, para o português, porque eu consegui colocar ela para falar em português comigo, e não em inglês como estava antigamente. Então eu coloquei isso daqui. Depois disso eu criei uma variável de controle para verificar se é para mim permanecer no código ou não. Coloquei ela para falar comigo em português, né, dizendo que a fala de resposta dela será em português do Brasil. Depois eu disse que esse daqui vai ser o módulo de reconhecimento do meu áudio, que é basicamente a minha voz falada. Depois eu tenho o reconhecimento e o translate, ou seja, o reconhecimento da minha voz pelo Recognize do Google, que eu já disse para você, que é basicamente onde ele vai reconhecer o que eu digo e dizer que é em português e preparar para a tradução da fala em texto, tá? Que ocorre basicamente aqui, onde eu falo e eu recebo a resposta, a captação da resposta através do Speak, onde eu libero o microfone para fala. Depois eu vou entender essa resposta, então eu vou descrever esse áudio em texto e depois a Ember vai me responder. Aqui a Ember ela fala a resposta, você pode ver que sai no seu fone de ouvido quando ela fala, e além de falar ela escreve essa resposta, que é basicamente o que tem aqui, tá? Aqui eu criei um outro try, eu não lembro de verdade o porquê que eu criei tantos tries ao longo do código, eu não sei o porquê. Se um dia eu tiver tempo eu pego esse código e reescrevo ele do zero, que eu acho que é a melhor forma de corrigir essa bagunça. Mas aqui, basicamente, se existir a palavra pesquisar no que eu falo, eu vou entrar nesse if, e aí eu vou poder dizer, por exemplo, pesquisar futebol. E automaticamente vai abrir uma janela do Google pesquisando a palavra futebol. Isso não está funcionando direito.
Tudo que está dentro desse bloco não está funcionando direito e a intenção desse vídeo não era corrigir, era só mostrar o que eu já desenvolvi para você. E se eu falar YouTube Guia Anônima, era para abrir o YouTube e pesquisar Guia Anônima no YouTube. Se eu falar Maps Brasil, era para abrir o Maps e pesquisar Brasil. Ok? E daí a gente vai ver como que isso está funcionando hoje, que está bem capenga, bem mal feito. Depois disso, eu tenho a execução de softwares. Esses caminhos do software eles já estão incorretos, porque eram de um computador antigo que eu fazia essa codificação, não é desse que eu estou agora. É do computador que eu nem tenho mais, então os caminhos estão todos errados. E quando eu falasse abrir, significava que eu vou entrar nesse if, onde eu posso abrir algum programa. Como, por exemplo, abrir o Google, e aí eu faço um shell com o código. Esse shell ele é invisível, ele não aparece, mas eu abro um CMD e digito isso, basicamente. Eu digito para abrir o Google, o Photoshop, o Vegas, o Skype, o Brackets e o WhatsApp também. Então, basicamente, isso daqui são códigos de abertura de programas, tá? E essa é a inteligência a assistente virtual. Eu vou tirar aqui o subprocess do popen para abrir URLs, né? Para você ver como está funcionando totalmente errado essa parte de abertura de programas. Pesquisar guia anônima. Pesquisando no Google. Olá. Olá, como você está? Qual é o seu nome? Olá. Então, você pode ver por aqui que ela está totalmente desconfigurada. Ela não está conseguindo verificar as informações que eu passei. Então, tudo que eu falo para ela, ela está pesquisando. E ela não está pesquisando no YouTube, ela só está pesquisando no Google e no Maps. Por quê? Eu não sei, porque o código está mal escrito. Essa é a melhor resposta. Então, como o código está muito mal escrito, acontece esse tipo de problema e as pesquisas são totalmente aleatórias e não funcionam da forma que ela foi programada para funcionar. A abertura de programas não está funcionando por conta do caminho desses programas que estão incorretos. Mas funcionaria, tá? Essa parte funcionaria tranquilamente, acredito eu. Então, basicamente, isso é para mostrar para você como é fácil desenvolver algum tipo de bot, como é fácil desenvolver um assistente virtual. É claro que você nunca vai chegar no nível da Google Assistant ou, por exemplo, da assistente da Apple, porque isso daqui é um desenvolvimento caseiro, mas serve muito para você aprender como isso tudo funciona. Isso na época me ajudou bastante a aprender diversas coisas relacionadas a esse mundo do chatbot que foram úteis para outras coisas na minha vida, como por exemplo agora, onde eu estou desenvolvendo um bot para um projeto. Então essa parte de conhecimento de bots e automação foi bastante essencial para o meu aprendizado em Python. Então a dica que eu dou para você é desenvolva esse tipo de coisa. Crie essas coisas malucas que funcionam mal, que funcionam errado, mas que vão te ensinar de alguma forma. Esse código ele ficou horroroso, ele ficou muito mal feito. Só que é um código que eu escrevi há anos atrás, há 4 anos e pouco atrás. Então tem que dar um desconto, né? Porque era ainda muito difícil o entendimento de algumas coisas. Principalmente porque eu não programava em Python na época. E hoje é a minha linguagem preferida. Então, basicamente, a gente tem um código mal feito pra caramba, mas que me ensinou bastante coisa. E a ferramenta aqui, a chatbot, ela é muito boa. Ela te ensina muita coisa. E agora eu vou abrir um outro chatzinho só para ver se ele ainda funciona. Essa é uma dúvida minha. Eu quero abrir um outro chatzinho que eu desenvolvi. Esse cara aqui ele se chama Arnold, basicamente. Eu gostava de colocar nome para os chats que eu desenvolvia. E ele funciona da mesma forma, só que com a diferença de que ele não possui voz. Ele possui texto. Então eu digo um oi para ele e ele me responde com texto.
Então esse cara aqui, ele também foi criado antes da assistente de voz, ele não possui voz e ele tem o mesmo treinamento. E ele é muito, muito, muito simples. Você pode ver aqui que ele tem pouquíssimas linhas de programação e ele funciona até que bem. E de fato, ele aprende. Porque eu lembro muito bem que eu levei para um colega meu testar isso aqui e ele ensinou o bot a xingar muito. Então você mandava oi pro bot e o bot já te xingava. Você perguntava se estava tudo bem, o bot te xingava com outro palavrão diferente. Então ele aprende, a base de dados dele não é nova, não foi feita hoje, já é a base de dados antiga, de quando eu troquei a máquina. Então ele também funciona muito bem. É claro que dá para melhorar bastante isso, mas isso fica ao seu critério. Eu utilizei isso com motivos de estudo, você pode utilizar com motivos que você quiser. Estudo, negócio, enfim, você que sabe. Mas essa é basicamente o vídeo para mostrar para você que o que o William falou na entrevista, lá no Entrevistando Hackers, sobre desenvolvimento, sobre Python, é real. Você tem um aprendizado muito maior quando você bota a mão na massa e para de fazer o básico e já parte para uma coisa mais avançada. Porque é muito comum as pessoas aprenderem a desenvolver calculadoras, menus e assim por diante quando pegam a programação pela primeira vez. Mas é muito mais divertido e muito mais legal você pegar essa programação e desenvolver ela, e desenvolver esse conhecimento de uma forma mais complexa, fazendo um bot, fazendo um sistema de automação, fazendo um vírus, fazendo um programinha de segurança da informação. Então é muito mais divertido, é muito mais legal fazer isso. Tá? Então a dica que eu dou para você é interessante fazer uma calculadora? É interessante, mas é muito mais divertido colocar a mão na massa, perder horas e horas e desenvolver um botzinho simples como esse, ou um assistente virtual como o que eu desenvolvi, que mesmo que ele demore de 3 a 7 segundos para responder o meu comando de voz, que você não percebeu porque eu cortei no vídeo, ele funciona, ele me responde, ele conversa comigo, ele está fazendo o que eu programei para ele fazer com o auxílio das bibliotecas. E basicamente, eu vou trazer para o curso Python para Hackers, que ainda sai esse ano, ele está em desenvolvimento, mas sai em novembro, acredito. Bastante coisa sobre o universo do Python, é claro que de uma forma muito melhor programada, porque hoje eu já programo de uma forma bem diferente, ensinando você a desenvolver ferramentas de segurança da informação e hacking em Python. Tá? Por enquanto a gente só tem os 2 cursos de segurança da informação e hacking disponíveis na Udemy, que inclusive estão aqui na descrição, mas em breve eu vou lançar o 3º curso, eu vou lançar esse Python para Hackers. Ok? Então essa é a minha experiência com meus chats, com as minhas assistentes virtuais. Tenho outros aqui no computador e é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, esse vídeo diferenciado, e eu espero que você assista os nossos outros vídeos. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Muito obrigado e até mais!